São Luís de Gonzaga. Nossa inspiração de santidade de hoje é um jovem que, desde a infância, brilhou como uma estrela de pureza e amor a Deus. Imagine uma criança de apenas 5 anos ajoelhada em oração, um adolescente que renunciou a riquezas e títulos nobres para seguir Cristo, e um homem que dedicou sua curta vida aos mais pobres e doentes até o último suspiro. Esta é a história de São Luís de Gonzaga, o padroeiro da juventude católica, cuja vida nos ensina que a santidade não é questão de idade, mas de coração totalmente entregue a Deus. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória heroica deste santo que, mesmo nascido em uma família poderosa, escolheu o caminho da humildade, da castidade e do serviço aos marginalizados. Prepare-se para se inspirar. No dia 21 de junho, a Igreja Católica celebra São Luís de Gonzaga, que passou a Igreja triunfante em 1591. Dia 9 de março de 1568 é a data do nascimento deste grande santo, tão querido, admirado e venerado pela mocidade católica, de que é glorioso padroeiro. Natural de Castiglione, castelo situado nas imediações de Solferino e Vila Franca, era Luís o primogênito entre 8 filhos do Marquês Fernando Gonzaga e de sua esposa Marta Tana Santena. Luís, ou Aloísio, como também é chamado, logo que os olhos se lhe abriram à luz do mundo, veio a ser filho de Deus e de Maria Santíssima. Acompanharam-lhe o nascimento circunstâncias tais, que mãe e filho se achavam em perigo de vida, razão pela qual recebeu imediatamente o santo batismo, fazendo sua mãe um voto à Mãe de Deus, consagrando-lhe o fruto das suas entranhas. Logo que o menino começou a balbuciar as primeiras palavras, notou-se-lhe uma simpatia extraordinária a tudo que era de Deus. 5 anos tinha apenas, e não raras vezes era encontrado num ou noutro cantinho da casa, fazendo devotamente as orações. Muito criança ainda, por ocasião de uma parada militar que se ia realizar em Casale, foi com o pai assistir àquele espetáculo. Essas evoluções foram acompanhadas pelo pequeno Luís com um interesse tal, que, sem que alguém o tivesse percebido, carregou uma peça de artilharia e deitou-lhe fogo. Pouco faltou para que pagasse com a vida a imprudência, pois a carreta recuando com a descarga, só por milagre não o apanhou nas rodas. Estando muito tempo com os soldados, era inevitável ouvir-se pronunciar palavras pouco decentes, que, na sua inexperiência, começou a repetir, sem lhe saber a significação. Essas 2 faltas Luís as chorou toda a vida, como se fossem gravíssimos pecados. Na idade de 7 anos, começou Luís a perder o gosto pelas coisas deste mundo e a dedicar-se ao serviço de Deus. Este 7º ano era por ele mesmo chamado o ano de sua conversão, o ponto de partida para uma vida mais perfeita. Desde aquela época, cumprindo o propósito feito, rezava diariamente, de joelhos, o ofício de Nossa Senhora e os 7 salmos penitenciais, devoção esta que nunca mais abandonou, praticando-a até nos dias de doença. Tendo Luís 8 anos, quis o pai que, em companhia do irmão, fosse para a corte do Duque de Toscana, em Florença. A vida edificante, a prática das virtudes, importou-lhe o apelido de anjo. Foi em Florença que Luís fez a primeira confissão, e fê-la com tanta dor de arrependimento, que caiu sem sentidos aos pés do confessor. Em novembro de 1579, partiu Luís para Mantua e de lá para Castiglione. São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, numa das visitas pastorais, passando por Castiglione, conheceu o santo menino. Descobrindo-lhe uma compreensão rara das coisas divinas e uma perfeição pouco comum, preparou-o para a primeira comunhão, que recebeu com uma devoção comovedora. Desde então se podia notar em Luís uma devoção terníssima ao Santíssimo Sacramento. Recebendo a Santa Comunhão aos domingos, dedicava 3 dias para preparar-se e outros 3 dias para fazer a ação de graças. Em 1580, foi com a mãe e o irmão menor, Rodolfo, a Monteferrato, onde se achava D. Fernando. No caminho havia de passar pelo rio Tício, cujas águas, pelas chuvas contínuas, tinham crescido extraordinariamente. O carro em que iam Luís e o irmão, tendo chegado ao meio da torrente, quebrou-se em 2 partes. A parte da frente pôde, com Rodolfo, atravessar o rio, enquanto a outra, em que ia Luís, foi levada pela correnteza rio abaixo. Em tão evidente perigo, manifestou-se a intervenção da divina providência. O carro, esbarrando com o tronco de uma árvore, parou, podendo o náufrago ser socorrido e salvo.
Com o contato que Luís teve com os padres barnabitas, despertou-se-lhe cada vez mais o desejo de pertencer a Deus e desapegar-se por completo das coisas do mundo. Em vão o marquês procurava distraí-lo com passatempos. Luís não só não se deixou afastar das práticas religiosas, mas ainda as multiplicou, retirando-se quase por completo da sociedade, dos divertimentos e prazeres. Foi também nessa ocasião que tomou a resolução de entrar numa ordem religiosa. Tendo, porém, apenas 13 anos, guardou o maior silêncio sobre este ponto. De volta para Castiglione, foi Luís novamente salvo de um grande perigo, de perder a vida, desta vez num incêndio que houve no quarto. Uma noite, sentindo-se bastante cansado, fora deitar-se, quando se lembrou de que ainda não tinha rezado os salmos penitenciais. Pôs-se a rezá-los, mas, vencido pelo sono, deixou de apagar a vela, que se lhe achava à cabeceira. Por uma eventualidade qualquer, pegou fogo à cama. Estavam em chamas o cortinado e o colchão, quando Luís despertou. Aos seus gritos acudiram os empregados, livrando-o do perigo em que se achava. No ano de 1581, por um desejo particular da Imperatriz Maria da Áustria, esposa de Filipe II, a família Gonzaga transferiu-se para Madrid. O marquês tomou o encargo de camareiro e os filhos Luís e Rodolfo foram nomeados pajens de honra do príncipe de Diogo, filho de Filipe II. Nos 2 anos que ali estiveram, Luís continuou os estudos de matemática, filosofia e teologia natural, adiantando-se bastante nestas matérias. Mais dificuldades achou em continuar as práticas da vida espiritual. Dias havia em que não achava tempo de rezar as orações costumadas e fazer as visitas ao Santíssimo Sacramento. Apesar disso, o santo jovem conservou sempre a mais perfeita modéstia. Parecia ter feito um pacto com os olhos, para que não se fixassem em coisa alguma que pudesse comprometer a santa virtude da pureza. Todo o tempo que viveu na corte de Madrid, conservou-os tão mortificados que, sem exagero algum, podia dizer-se que não reconhecia a rainha dentre as outras senhoras. Foram de grande importância para Luís os 2 anos que passou na Espanha, porque ali se lhe decidiu a grande questão da vocação. Embora já tivesse resolvido entrar para uma ordem religiosa, pairavam dúvidas sobre a escolha que devia fazer. Para obter o conhecimento da vontade de Deus nesse particular, mais que nunca se dedicou à oração. Depois de ter comparado as diversas ordens religiosas entre si, Luís escolheu a Companhia de Jesus, como a que mais parecia estar de acordo com suas qualidades físicas e intelectuais. Um dia, era o da festa da Assunção de Nossa Senhora, quando se estava preparando para receber a Santa Comunhão, ouviu uma voz interior, que lhe dizia: deves entrar na Companhia de Jesus e comunica logo minha vontade ao teu confessor. Obediente a essa ordem, Luís referiu ao confessor o que se tinha passado, e fez também sua mãe conhecedora do segredo. Esta experimentou grande satisfação, ao saber da resolução do filho, ou não assim de Fernando Gonzaga. Este, ciente do plano de Luís, tão fora de si ficou, que num ímpeto de cólera, rompeu em palavras ásperas e duras, ameaçando-o até com medidas de excessivo rigor. Em 1584 a família Gonzaga voltou à Itália. O marquês lançou mão de todos os meios, para fazer o filho desistir da resolução de entrar numa congregação religiosa. Para Luís foram anos de amargura e de sofrimento horrível. Quanto maiores pareciam as dificuldades que se lhe levantavam contra a realização da ideia, com tanto mais fervor se dedicava à oração e às costumeiras penitências. O pai, vendo que nada alcançava com meios persuasivos, recorreu a medidas de rigor, chegando a expulsar o filho de casa. Não faltaram pessoas que, interessando-se pela causa de Luís, falaram a D. Fernando em seu favor. Este só se deixou convencer da vocação do filho, quando, após uma cena violenta, foi testemunho ocular de uma das penitências a que o filho costumava sujeitar o inocente corpo. Perturbado, comovido e arrependido da excessiva severidade, resolveu afinal conceder-lhe o consentimento. Antes, porém, de Luís tomar o hábito de religioso, quis a vontade do pai que fosse a Milão tratar de negócios importantes. 9 meses durou-lhe a estadia naquela cidade. Durante esse tempo todo, Luís não perdeu ocasião de calcar aos pés as vaidades do mundo. Sendo obrigado muitas vezes a acompanhar os nobres fidalgos nas festas e diversões, sempre o fez de modo a tirar proveito para a alma.
Todo o tempo que lhe ficava à disposição, dedicava-o só às práticas da piedade, mas ainda ao estudo de física e matemática no Colégio Brera, dos padres da companhia. Luís julgava chegado o momento da renúncia oficial a todos os direitos, para entrar na Companhia de Jesus, quando, de surpresa, chegou a Milão de Fernando, fazendo-lhe novamente oposição à realização do plano. Desta vez não foram ameaças e imprecações às armas de que o Marquês se serviu. Deixou falar o coração paterno, que, na sua amargura e nos sentimentos de pai cristão, apelava para o coração do filho. Luís ficou firme, mas teve de permitir que um sacerdote da Companhia de Jesus, durante uma hora, estando o pai presente, o examinasse sobre a vocação. Embora o resultado desse exame fosse favorável ao santo jovem, Fernando ainda não se animou a dar-lhe consentimento. Luís, entretanto, aumentando as penitências e orações, preparou-se para a luta decisiva. Um dia, estando o pai de cama, por causa da gota, Luís entrou no quarto e em tom firme e resoluto, disse-lhe: Senhor meu pai, entrego-me inteiramente às vossas mãos, mas protesto-vos que Deus me chamou para a Companhia de Jesus e que, opondo-vos a este desígnio divino, resistis à vontade de Deus. Sem esperar resposta, saiu do quarto, deixando ao pai tempo para refletir. Este então começou a sentir escrúpulos, por causa da sua resistência, chorou largo tempo, entregando-se à dor de perder tão bom filho. Afinal mandou que lhe chamassem Luís e disse-lhe: Filho, sangra meu coração de dor pela tua resolução. És merecedor de meu amor. Em ti pusera as esperanças da família, mas vendo que é outra vontade de Deus, vai, meu filho, segue a voz de Deus e recebe muitas bênçãos. Em ato solene, na presença dos parentes mais próximos, Luís fez renúncia dos seus direitos de primogênito, para no dia seguinte se separar da família e dos pais. Foi um dia de grande dor para estes. Luís seguiu para Roma, onde se hospedou em casa de um seu tio, Cipião Gonzaga. Chegou, afinal, o dia desejado, que lhe abriu as portas do convento. Luís contava 17 anos quando foi aceito como noviço da Companhia de Jesus. Modelo de virtude, que fora no mundo, muito mais o era no convento. Desejoso de regular a vida pelas obrigações da vida comum, pediu aos superiores não usassem com ele de nenhuma consideração, querendo ser tratado como um dos últimos da casa. De acordo com o espírito religioso, reconhecia na obediência o fundamento de toda a virtude. Durante todo o tempo que com ele vivia, diz o cardeal São Belarmino, nunca lhe ouvi proferir uma palavra de queixa ou uma observação contra as ordens dos superiores. Para acompanhar o mestre do noviciado, cuja saúde bastante alterada reclamava mudança de clima, Luís mudou-se, em 1586, para Nápoles, onde permaneceu apenas um ano, visto que sua constituição debilitada também não se dava com o clima daquela cidade. Em 23 de novembro de 1587, tendo completado o noviciado, fez os votos em Roma, para depois continuar os estudos de metafísica e teologia. Dotado de belo talento e inteligência clara, foram admiráveis os progressos que fez naquelas matérias, apesar de graves indisposições. Antes do estudo, costumava ajoelhar-se e fazer algumas orações. Antes da aula, ia à capela visitar o Santíssimo Sacramento. Em todo esse tempo de noviciado, como depois, Luís deu belíssimo exemplo na prática das virtudes que transformam o jovem em anjo. Sem dar o menor sinal de ostentação, o exterior traduzia-lhe a modéstia, a humildade, a caridade e movia a devoção a quantos o viam. Pela morte do pai de Luís, surgiram graves desavenças entre Rodolfo e Vicente Gonzaga, seu parente duque de Mantua. As divergências assumiram proporções tais, que era de recear-se um desfecho desastroso. Nessa emergência, a mãe de Vicente pediu aos superiores de Luís consentissem que o mesmo servisse de árbitro entre os dois contendores. Luís, com o consentimento dos superiores, pôs-se a caminho de Castiglione. Recebido por todos quase em triunfo, foi, em seguida, tão feliz nas negociações, que só com uma restabeleceu a paz e a harmonia. O ano de 1591 começou com os presságios funestos de grande carestia. Faltando o pão, os camponeses fugiram para Roma. A aglomeração de tanta gente originou uma doença contagiosa que, aliada à fome, semeou a desolação e a morte. Os religiosos da Companhia de Jesus tudo fizeram para aliviar a triste sorte dos pobres doentes.
Nas ruas, nas praças, nos hospitais, viam-se os filhos de Santo Inácio socorrer os miseráveis, com suas esmolas e assistência. Luís Gonzaga, entre eles, era dos primeiros e mais dedicados. Ia, de casa em casa, pedir esmola aos ricos para os pobres. Não satisfeito com isso, pediu aos superiores licença para diretamente acudir às necessidades dos empestados e prestar-lhes serviços nos hospitais. Obtida a licença, a dedicação e caridade do jovem não tiveram mais limites. A fraca constituição de Luís não resistiu às grandes fadigas e esforços verdadeiramente sobre-humanos, que fazia no serviço hospitalar. Por divina revelação, conheceu que a morte estava próxima. Com paciência angélica suportou os graves incômodos do mal, que o tinha acometido. Remédios amargos que lhe davam, conservava-os mais tempo na boca, para mortificar o paladar. Tendo alguém estado com ele que pedisse saúde e a prolongação da vida, respondeu-lhe: é melhor que eu morra. A morte não podia amedrontar o angélico jovem. Quando soube que tinha chegado a hora de preparar-se para a última viagem, exclamou com emoções de alegria: eu me alegrei do que me foi dito, da casa do Senhor iremos. Salmo 121. Durante os últimos 3 dias, segurava constantemente o crucifixo e o terço. De vez em quando beijava a imagem de Jesus e os olhos se lhe enchiam de lágrimas de amor. No rosto se lhe via estampada uma paz celestial, reflexo de sua alma pura e cândida. 8 dias depois da festa do Corpo de Deus, em 21 de junho de 1591, Luís Gonzaga entregou a alma ao Criador. As últimas palavras que disse, foram invocações dos nomes de Jesus e Maria. 13 anos depois de sua morte, vivendo ainda a mãe, foi o nome de Luís de Gonzaga inscrito no catálogo dos Beatos, sendo a canonização celebrada em 1726, pelo Papa Bento XIII. Reflexões. São Luís Gonzaga é o padroeiro da mocidade masculina, que se lhe deve dirigir para aprender a virtude da castidade, tão agradável a Deus, tão estimada entre os homens. Virtude, porém, a cuja prática se opõe toda a sorte de dificuldades. Parece que o inferno tem um interesse particular em afastar os jovens, cada vez mais, dos bons princípios da moral, procurando neles implantar um desejo louco de liberdade, que quase sempre conduz ao caminho da impureza. Quem quer conservar-se casto e puro, deve evitar as más leituras, que tratam aberta ou disfarçadamente de assuntos escabrosos. Fugir da ociosidade, causadora de muitos males. Aplicar-se a maior sobriedade no comer e no beber. Fugir das más companhias, como da peste. Ter em grande respeito o corpo, que é um templo do Espírito Santo, e tratá-lo sempre com a devida modéstia. Conservar-se sempre no santo temor de Deus. Quem se lembra da presença de Deus em todo lugar, sairá vencedor das tentações, por mais fortes que sejam. Ter em viva lembrança a sagrada paixão e morte de Deus Nosso Senhor, as grandes verdades da ressurreição da carne e o juízo particular e universal. Quem crê verdadeiramente nestas verdades, dificilmente pecará. Santos do Martirológio Romano e outros, cuja memória é celebrada hoje. Em Geel, na Bretanha, São Meveno, abade, nascido no país de Gales, retirou-se para uma floresta na Armórica interior e fundou um mosteiro. No distrito de Évreus, na Neustria, São Leutfrido, abade, fundou o mosteiro da Santa Cruz e o governou por aproximadamente 48 anos. Em Bourges, na Aquitânia, São Radulfo, bispo, dedicou-se à vida sacerdotal, compilando capítulos para uso pastoral dos ensinamentos dos santos padres e dos cânones com o clero confiado a ele. Em Huesca, em Aragão, São Raimundo, bispo, como um cônego regular, tornou-se bispo de Roda e Barbastro. Nunca procurou derrotar os inimigos do nome cristão pela força militar, pelo qual foi expulso de sua sé por 3 anos. Em Orvieto, na Toscana, o beato Tomás, religioso da Ordem dos Servos de Maria. Em Londres, Inglaterra, São João Rigby, mártir, foi preso sob a rainha Elizabeth I por se reconciliar com a Igreja Católica. Condenado à morte, foi enforcado em Southwark, ainda vivo, foi esquartejado. Em um navio ancorado na costa perto de Rochefort, na França, o beato Jacob. São Luís de Gonzaga, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, distribuidor dos dons celestes, que no anjo São Luís de Gonzaga unistes a admirável inocência de vida à penitência,
concedei-nos, por seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.